Dentro de instantes deixaremos um ano que nunca mais veremos, mas que pela graça de Deus nos foi dado, e que a graça de Deus permita recebermos um novo ano. Mas enfim, um momento em que viramos uma página, abrimos uma nova página com a graça de Deus, um momento que precisamos refletir muito bem que ponto é esse na nossa história, o que é que isso nos significa. Uma hora quando não podemos deixar de atentar para a palavra de Deus. O discípulo de Cristo, o Filho de Deus em Cristo, sabe de onde vem sua luz, vem da palavra. E ele sempre olha para a palavra para iluminar o seu caminho. E em momentos chaves, mais ainda, se volta para a palavra. Por isso, nesta noite, nós vamos à palavra. Hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros das Escrituras do Velho Testamento são chamados pelos judeus de Torá. E aqui nós temos então o 5º livro, o último livro da Torá, Deuteronômio. Nós vamos ao capítulo 11. Começaremos com o verso 8 e vamos até o verso 21. Nós vamos ler um longo trecho onde Deus dá instruções ao povo no momento chave da história do povo de Israel. É uma narrativa, é parte de uma narrativa. Lembrando que Israel esteve escravo no Egito, grande império do Egito, o povo de Israel lá dentro, subjugado, clama ao seu Deus por libertação. Deus envia Moisés para libertá-los. E com mão poderosa Deus os tira do poder do Egito, para levá-los a uma terra que Deus tinha prometido já aos patriarcas de Israel, muito tempo antes. E eles partem em marcha. E Deuteronômio, então, é um livro onde as instruções ao povo são repetidas, instruções preparando-os para entrar na terra que seria deles, onde com liberdade construiriam as suas vidas e serviriam o seu Deus. E aqui nós temos, então, parte das recomendações e instruções vindas do Senhor através da boca de Moisés. Preparação para entrar numa nova terra, construir um novo momento nas suas vidas. Lembrando então, antes de lermos o texto, que a nossa fé, o nosso entendimento de Deus é parte de uma grande história que inclui este momento, que é mais ou menos 14 séculos antes de Cristo, e inclui mais que antecede a esse momento aqui. A nossa fé, então, não é algo que aconteceu no seu coração, na sua intimidade um dia. Talvez você pensava isso. Não, se você é um discípulo de Cristo, filho de Deus em Cristo Jesus, se entendermos a palavra cristão, dizermos um verdadeiro cristão, você há de entender que a sua experiência deve ser iluminada, instruída por uma grande história de salvação, cujo pico é Jesus Cristo, cume, a realização está em Jesus Cristo, mas é uma ação de Deus na história, passa aqui pelo momento, então, na vida do povo de Deus de Israel, no Velho Testamento. Vamos ouvir, então, estas instruções maravilhosas, poderosas e relevantes para nós, para esse momento nosso de virada de ano. Então ouça a palavra do Senhor, abra o coração para a palavra do Senhor, que cada um aqui nesta noite seja abençoado pela palavra. Diz assim: obedeçam, portanto, toda a lei que hoje lhes estou dando, para que tenham forças para invadir e conquistar a terra onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos teus antepassados e aos descendentes deles, terra onde manam leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida.
Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quando vocês terão que comer, e quanto a vocês terão que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem estas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias de seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Você ouviu a palavra? Ouviu mesmo? No verso 10, Deus diz: a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. O verso 12 diz: é uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. E o verso 13: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo-o de todo o coração, de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei a chuva sobre a terra. O verso 16 diz: por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Verso 18: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Verso 12, mais uma vez: é uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Um texto sobre terra, não é verdade? É sobre chuva, mas é sobre terra. Primeiramente sobre terra. Eles vão finalmente herdar a terra prometida aos antepassados. Já havia sido prometido a Abraão 400 anos antes deles. E agora chega esse momento. Terra.
Mas nós podemos relacionar terra com tempo também. E muitas vezes terra é relacionado com tempo. Se eles vão entrar num novo território geográfico, isto quer dizer também que há de ser envolvido novos dias, novos tempos. Muitas vezes um novo momento envolve terra também, o que envolve sempre tempo. E novos momentos pode não envolver necessariamente uma terra geográfica, mas envolve um novo tempo. Mas quando nós falamos de um novo tempo, nós falamos também da nossa existência que há de acontecer aqui, ali e ali. Somos seres concretos, num lugar concreto. Então envolve também sempre a localização geográfica. Bem, terra e tempo, momento. Então, um novo fazer, agir que haveremos de realizar à frente, mas em novo ano, novos dias. Então, nosso momento aqui pode ser muito bem colocado como um paralelo com este momento do povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Israel. Quando nós olhamos este instante, quando nós antevemos nossa nova terra, nosso novo ano, aqui estamos nós em momentos semelhantes. Essas palavras então são palavras relevantes, palavras que podem nos abençoar e precisamos ouvi-las. Seu coração está aberto, a sua mente alerta para ouvir a palavra, meu irmão, minha irmã. Enquanto você recebe esse novo ano, o seu ano, o seu 2021, sob o olhar de Deus. Eis a grande mensagem aqui para você. Um novo ano. Viva 2021 sob o olhar de Deus. Como que eu vou viver sob o olhar de Deus? Como? Aqui está Deus instruindo e falando ao povo de Israel e a você nesta noite, meu irmão. Como você viver, atravessar, receber um novo ano que estará sob o olhar de Deus. O seu novo ano vai estar sob o olhar de Deus? Vai mesmo? Primeiro é necessário diferenciar este olhar. Nossos dias, nossos anos, 2021 então, vai estar debaixo de algum olhar, ou não há ninguém olhando. Nós, seres humanos todos, temos uma perspectiva, uma visão de realidade, como é que nós organizamos, e isto envolve sempre o que é substancial, o que é fundamental. Tecnicamente isso tem sido chamado de cosmovisão, todos têm. Para alguns dos nossos dias, você conhece muita gente assim, às vezes na mídia sangra essa visão e se derrama pela sua presença, às vezes na sala da sua casa, a visão materialista, o que não existe é somente a matéria, e então o fundamento de tudo é a matéria, e aí nós somos então esses elementos aí mecânicos e químicos, elétricos, e nada mais do que isso, e a vida não tem nenhum sentido. Alguns então têm essa perspectiva. Outros, mesmo dentro dessa perspectiva ou não, acabam adotando outros olhares. O que é fundamental para essas pessoas? O que é que há de olhar por mim? Para alguns será o econômico. Isso haverá de ditar e direcionar minha vida, e eu vou buscar ter controle do econômico, e com o econômico então minha vida estará bem olhada, um bom momento econômico, a caminhada econômica, minha vida estará bem olhada. Para outros é ideologia. A ideologia há de nos conduzir à terra prometida. 2021 será maravilhoso se a minha ideologia tomar conta. São cosmovisões que aí estão no ar. Há aqueles que têm a sua cosmovisão baseada numa dimensão espiritual, mas aí então com os deuses criados pelo ser humano. Enfim, aqui está o povo de Israel vivendo
Aí, vamos dizer, por volta de 3.400 anos antes de nossos dias, e não era muito diferente as coisas por lá. Eles saíram da terra do Egito, estiveram lá no Egito por volta de 400 anos, chegaram ali como uma família, um clã, e expandiram para ser um grande povo. Tinham a sua fé, tinham sido constituídos por Deus, mas o Egito, o grande império do Egito, não era uma cultura e sociedade que cultuava o Deus eterno revelado nas Escrituras. Lá eles tinham os seus deuses, era um povo pagão, e o Egito era e até hoje é, em grande parte, sustentado pelo rio Nilo, grande rio, que possibilita então a fertilização das terras lá e a produção então agrícola, o Egito. E lá eles estavam no Egito. E o Egito então tinha uma agricultura baseada no Nilo, e o Nilo tem os seus momentos de enchentes, ele vem lá na África e desce ali, e quando há o dado momento do ano, quando então as águas descem com mais ímpeto, a enchente abençoa a terra do Egito, porque as águas quando se espalham, ali então a terra se torna mais propícia para a plantação, depois que elas recebem. Mas também, por depender do Egito, haviam os canais de água. E aqui então a palavra de Deus diz a eles que a terra onde eles estão indo não é como a do Egito, onde vocês irrigavam com os pés. Muito é debatido pelos intérpretes eruditos sobre o que isto significa, mas tem a ver com essa fertilização da terra com água produzida por algum tipo de canal. Então os pés talvez criando esses canais, ou de alguma forma assim. Mas o Egito, por ser o Nilo, por ser essa figura no Egito, o Nilo era tido como um Deus Rapi, o Deus da fertilidade, que sustentava o povo, sustentava a terra. Eles estiveram lá por muitos anos. Esses que estão saindo nasceram já no Egito, cresceram no Egito, nasceram dentro dessa cultura, cresceram nessa cultura, nesta cosmovisão, nessa visão de um Deus Rapi que cuidava deles, cuidava do Egito, ainda que lá dentro eles eram ensinados as verdades de Deus, nas suas famílias, etc. Mas como não ser influenciado, alguns pelo menos, ou uma boa parte, quem sabe até a maioria, serem influenciado pelo conceito da irrigação do Egito e do Deus Rapi, a irrigação do Nilo, e o Deus então Rapi, que é o Nilo, e aí então criaram esta visão de dependência de um Deus pagão. Deus vai dizer, não é como no Egito. A terra onde vocês vão não depende do rio, muito menos então do rio transformado em divindade. Mas eles estão indo para uma terra prometida e Deus alerta a eles tomarem muito cuidado, porque se eles estão deixando os egípcios e a influência pesada lá do culto ao Nilo como Deus Rapi e dependência desta fertilização, eles vão para uma terra onde os cananeus, os povos que lá estão, cultuam o Deus Baal como o Deus da fertilidade, e então o Deus que dá a chuva. E então eles estão aí vivendo no mundo, como eu e você, cercado por cosmovisões que são estranhas, são contrárias à palavra de Deus, deuses que o ser humano vai criando. E a questão é, o olhar de Deus é realmente que olha sobre a sua vida e então olhará sobre o seu 2021? Ou é algum outro Deus, alguma outra coisa que você entende que há de sustentá-lo, há de guiá-lo, há de tornar possível a sua vida? Onde você descansa? Quem é que olha sobre a sua vida? É este Deus aqui. Agora, aqui ele fala sobre o seu Deus, o Senhor, ou o Senhor, o seu Deus. E a palavra Senhor é o nome de Deus, Yahvé,
Quem é Yahvé? Yahvé é o Deus do pacto da aliança. O povo de Israel foi formado pela intervenção de Deus, que chama primeiramente Abraão, um pacto, uma aliança estabelecida. E então Yahvé é esse Deus desse pacto. Quando chega o momento da libertação agora do Egito, Moisés é levantado, e é levantado por Yahvé. É o nome de Deus manifestado como Deus que entra numa aliança, num pacto com o seu povo. Deus tem um povo e com ele está pactuado. Isto vai caminhar numa história da salvação, de promessa e promessa, até que se cumpre a promessa em Jesus Cristo. Deus da aliança em Cristo na cruz. Yahvé, Deus conosco, o pacto da cruz, o pacto da graça, esse Deus gracioso que se volta para nós, chamou este povo, formou este povo, e chamou a mim e a você também, e pactuou conosco em graça e misericórdia. Então, quando você olha 2021, você consegue diferenciar os olhares que as pessoas buscam. Esse vai viver 2021 debaixo de um tal olhar ali. No Egito era um, lá nos cananeus, em Canaã era outro. E você, se você é do Senhor, você consegue diferenciar o olhar do Senhor dos outros olhares. Esse é o olhar para mim, o olhar que é onipotente. Deus se revela aqui como onipotente, não é mesmo? Eu vou dar a chuva, e eu posso parar a chuva também, diz Deus. Mas eu vou dar a chuva. Um Deus que tem o controle de toda a criação, mas um Deus onipresente, um Deus que estava com eles no Egito e há de estar em Canaã. E diz Deus: o meu olhar estará com vocês do começo ao fim do ano, 24 horas por dia. Então, um olhar que não se ausenta da minha vida e nem da sua. Vou dormir e Deus está olhando sobre mim. Eu acordo, Deus está olhando sobre mim. Eu vou trabalhar, Deus está olhando sobre mim. Do começo ao fim do ano, diz o texto. Eu estou comendo, Deus está olhando sobre mim. Eu estou no meu entretenimento, Deus está olhando sobre mim. Eu estou numa hora difícil, Deus está olhando sobre mim. Eu estou numa hora de vitória, Deus está olhando sobre mim. Baal não pode olhar sempre para mim, é um ídolo humano. Nem o Deus rapi do Egito também não pode olhar sobre mim. Os deuses humanos não podem olhar sobre mim. A matéria não pode olhar sobre mim. Somente um Deus vivo, onipresente, onipotente, Criador, Senhor de todas as coisas, e um Deus de graça suficiente para se importar comigo, ao ponto de ir à cruz em Cristo, é que pode e há de olhar por mim. Você consegue diferenciar esse olhar? Você vai viver 2021 sob o olhar de Deus, esse Deus gracioso da aliança em Cristo Jesus, do Evangelho, Yahvé, Deus conosco, esse Deus que em Cristo, naquela noite da ceia do Senhor, toma o cálice e diz: esse é o cálice ou o sangue da nova aliança, o novo pacto. A cruz, estou pactado com Deus, o Deus vivo eterno, e Ele é que vai estar olhando sobre mim. A questão é se eu diferencio isso. É mesmo Deus o seu olhar, o olhar que está sobre o seu ano? Quem é que vai olhar? Quem que você quer olhando sobre você? Você já resolveu essa questão? Já mesmo? Então, viva 2021 sob o olhar de Deus. E se você já diferenciou e você entende o que é o olhar de Deus, o Deus do pacto da aliança em Cristo, isso já entrou na sua vida, o transformou, o tornou alguém pactuado com Ele, a sua vida é dele, você entregou a Ele, buscou perdão e graça na cruz, e disse ali: morri pela fé com Cristo quando Ele morreu, a minha morte em meu lugar, nasci para uma nova vida com Deus, minha vida dele, é dele agora e para todos sempre, hoje e eternamente. É a vontade de Deus que seja feita na minha vida. Deus me ensine, a palavra de Deus me ensine cada dia. Então agora sou dele. E se você realmente, você há de viver 2021 sob o olhar de Deus. Como então? Descansando sob esse olhar. Você descansa nesse olhar ou debaixo desse olhar? O verso 12 é maravilhoso, não é? O verso 12
é tremendo. Como é bom ouvi-lo. Deus fala da nova terra e podemos falar do nosso novo ano nesses termos. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Que maravilha. Que palavra preciosa. Onde nós ouviríamos? Quem poderia dizer isto sobre si mesmo? Ou sobre quem poderíamos dizer isso? Os olhos do Senhor estão continuamente olhando. Meu irmão, pense nisto, minha irmã, pense nisso. Os olhos do Senhor continuamente olhando sobre você em 2021. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, o ano todo. Será que Deus virou o olhar para o outro lado? Será que Ele deu uma pestanejada? Será que Ele piscou e 2 segundos eu fiquei fora do olhar de Deus? Não! Não! Você precisa descansar o olhar de Deus. Agora, quando falamos em olhar, nós usamos esse verbo, eu creio, com 2 sentidos. Um sentido é observar. Então Deus senta numa espreguiçadeira, como que numa tarde mordorrenta e lenta, numa hora que não tem nada que fazer, e fica olhando. Deus gosta de observar as coisas, não é? Isso assim, descansa Ele um pouquinho. É uma coisa que nós fazemos. Sentamos e olhamos. Às vezes o sentido de olhar é esse. Mas não é esse o sentido aqui. Olhar tem um outro sentido também. Olhar nós usamos num outro sentido, qual é? Cuidar, supervisionar. Colocamos alguém para olhar um projeto. Isto é, ele vai supervisionar, ele vai cuidar. É este o sentido aqui. Deus está olhando o seu 2021. Esse olhar maravilhoso de Deus, não apenas para ficar se divertindo ou se relaxando, para ver o que nós estamos fazendo, ou o que estamos passando. Não, mas para cuidar. Um Deus que cuida. É o Deus da aliança. É o Deus pactuado. Somos deles em Cristo Jesus. Mas note bem, você pode descansar nesse olhar desse Deus onipotente que pode olhar a todos e em todo o tempo. Um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele tudo pode, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Mas Ele faz isso, diz aqui, continuamente. Então, se é assim, continuamente. E aí então o texto ainda insiste no verso 12. Não somente diz continuamente, mas diz do começo ao fim do ano. Nada neste ano de 2021 escapa na sua vida do olhar supervisionador de Deus. E louvado seja Deus por isso. Eu não sei o que vem para mim nem para você, mas eu sei que o meu Deus, que me tem em Cristo para sempre, para Ele, seja o que acontecer, entendo eu, não entendo, estará numa vontade perfeita dEle, o cuidado perfeito dEle, e a obra dEle, e o propósito dEle eterno na minha vida há de se cumprir. Viverei este ano, Deus me dando este ano inteiro, cada momento, descansando no olhar de Deus. Não vou descansar no olhar da ideologia, não vou descansar no olhar do governo, não vou descansar no olhar do plano econômico, não vou descansar no olhar da conta no banco, não vou descansar nos meus potenciais profissionais, não vou descansar na minha família por mais que eu a ame, não vou descansar em amigos e amizades por mais prezados que possam ser para mim, não vou descansar em nenhum ídolo humano, no materialismo do hedonismo, não vou descansar em nenhuma projeção humana, vou descansar na verdade que o olhar do meu Deus, o Deus pactuado comigo, haverá de estar continuamente olhando sobre mim durante todo este ano e para todo sempre.
Você vai descansar nesse olhar. Você já diferenciou qual é o olhar para a sua vida? Qual é o olhar da sua vida? Você há de descansar nesse olhar. Viva este ano. Viva este ano, meu irmão, descansando neste olhar. Mas então, se você vai viver 2021 sob esse olhar, permaneça nesse olhar. Verifique que você, aí nesse coração tolo que é comum a todos nós, você tome uns voos aí achando que você pode ficar fora desse olhar, ou até você, por descuidar, de repente começa a viver como se esse olhar não estivesse aí na sua vida e sobre a sua vida. Cuidado, cuidado. Deus alerta eles sobre isto aqui, não é verdade? Quando vocês entrarem na terra, tome cuidado para não serem enganados. Verso 16, para não serem enganados. E a ideia aqui dessas duas palavras, ou três, para serem enganados, é a ideia de vocês não começarem a serem mentes abertas. Vocês vão entrar numa terra que não cultua o Nilo e o Deus Japi. Vocês vão entrar numa terra de Deus aqui que tem os seus deuses. E um deles, o mais adorado, é Baal. Mas há outros deuses lá também. Eles adoram diversos. E há Deus para todo gosto. Cuidado. A pressão cultural. Israelitas, vocês vão entrar em Canaã, a terra que Deus vai lhes dar, mas lá já há um povo habitando lá, e a presença deles vai estar ali, e o pensamento religioso, a cosmovisão deles, a visão de mundo, de vida, de olhar, estará lá, segundo a perspectiva deles. Vocês vão receber esta visão deles, lá na mídia, na escola, na conversa com os parentes, na conversa no comércio, na conversa que você ouve no trabalho, as mentes todas formatadas por esses deuses da terra. Cuidado para vocês não serem enganados, serem mentes abertas, e quando vocês perceberem, vocês também já estão abraçando isso. Deus precisa, ao tratar com o seu povo, tirar a influência do Deus Rapi deles, essa visão de vida errada baseada no olhar do Deus Rapi. Ele que cuida do Egito. Deus precisa tirar isso do seu povo, e Deus precisa prevenir o seu povo para que eles não abracem os novos deuses, a tentação de outros deuses, a nova terra, em 2021 na sua vida. O que é que vai facilmente tornar para você o novo olhar, que você vai começar a apreciar como aquele que realmente dá sentido à sua vida e cuida de você, para não serem enganados. Deus diz aqui que se isso acontecesse, Deus haveria de fechar os céus e a chuva não viria. Por que ele está dizendo isto? Porque o Deus Baal era o Deus da fertilidade, então o Deus lá da nova terra, a terra prometida, Baal, Deus da fertilidade, o Deus que enviava a chuva segundo a crença daqueles povos. Mas Deus não está para competir com Baal. Deus controla a chuva. E chuva podemos relacionar ao sustento da nossa vida, não é verdade? Então, na verdade, o texto pode, ainda que fala de chuva literalmente, nos falar da verdade maior. É Deus quem envia o sustento às nossas vidas, e Deus tem o poder de fechar o sustento também. Não é Baal, não são os deuses humanos, da tecnologia, da ciência, ideologia, do materialismo, da economia.
dá educação. Nenhum desses deuses poderá resolver o problema humano e cuidar do ser humano. É Deus, o Deus Yahvé, o Deus do pacto, esse que olha sobre nós. Cuidado para não serem enganados. Meu irmão, minha irmã, 2021. Há uma grande possibilidade de você ser enganado se você não ficar atento. E ficar muito atento. Se você não permanecer nesse olhar, o olhar de Deus, Ele é quem olha, isto é, supervisiona e cuida da minha vida. E minha vida depende dEle. Ele é o Deus da chuva, que pode retê-la e dá-la, isto é, Ele é que pode dar o meu sustento ou retirar. Eu quero estar debaixo do olhar dEle, da supervisão dEle, da provisão dEle, espiritual, material, em todos os sentidos, até a eternidade. Mas como permanecer sob esse olhar? Como não ser enganado? Aqui o texto fala e Deus fala claramente. Primeiro, amando o seu Deus de coração e alma. O que é que você ama? Como é que você vai saber quem é o olhar sobre a sua vida? Veja o seu coração. O que é que o seu coração ama? Em primeiro lugar e acima de tudo. O que é que o seu coração vai amar em primeiro lugar durante o ano todo? Se algo começa a encher o seu coração e você começa a amar, quem sabe mais do que o Senhor, quem sabe você não chega ali, mas você coloca de páreo para par, Deus e algo mais. Você já foi enganado, você já deixou de amar o Senhor. Você já abre o espaço para um politeísmo na sua vida. Tem o Deus das Escrituras, que eu confesso, o Deus em Jesus Cristo, e tem o Deus da ideologia, da tecnologia, da educação, da economia, do governo, ou quem sabe o Deus do prazer, hedonismo, um Deus do materialismo. Uma pessoa, quem sabe, que eu passo a amar igual a Deus ou mais do que a Deus, um relacionamento. Não. Você não vai permanecer sob o olhar do Senhor se assim fizer. Cuidado. E como há no mundo, insistentemente, flertes, chamando você, deuses, venha para o meu amor. Você olha a mídia, a lista cheio de deuses, chamando, venha para me amar. É o meu olhar que você precisa, dependa do meu olhar. Sabedorias humanas, humanismo, venha para mim. Cuidado, você tem que amar, amando o Senhor, diz o texto, amando o Senhor, mas diz mais, servindo-o de todo o coração. Servindo-o de todo o coração. Amar a Deus é servi-lo. Isto é, se eu amo ao Senhor, tudo que eu sou e faço, farei a serviço dEle. Você levanta para trabalhar, por exemplo, vai lá para a empresa onde você trabalha, e lá estão diversas pessoas trabalhando. Você vai fazer as mesmas coisas que eles fazem. Parece que é a mesma coisa, mas há uma grande diferença. Você está trabalhando lá na sua empresa, o colega do lado está trabalhando também na empresa, mas ele está servindo os deuses deste mundo, algo que enche o coração dele. Você está ali fazendo a mesma coisa, mas para servir ao Senhor. Quando você é aquele membro da família, nessa família que Deus o colocou, quem sabe você é o marido e pai, quem sabe você é esposa e mãe, quem sabe você é filho. Você vai ser filho, você vai ser mãe, você vai ser esposa, você vai ser pai, vai ser marido. E talvez lá do lado tenha uma casa onde tem o mesmo quadro familiar, mas aquele pai está servindo algum Deus que enche o coração dele, que não é o Senhor. Você vai ser o pai e marido servindo ao Senhor. Você vai ser a esposa e mãe servindo ao Senhor. Você vai ser o filho servindo ao Senhor. Você está naquela escola, você está estudando, outros estudando, mas você vai estudar servindo ao Senhor, filtrando o que acontece naquela escola e se pactuando e vivendo com aquilo que serve ao Senhor. Assim é, servindo ao Senhor, porque você o ama.
Isto é, permanecer debaixo deste olhar ou neste olhar, amar ao Senhor, servindo. Mas para que isso aconteça, há aqui o ponto-chave: a palavra. A palavra. Verso 18 diz o quê? Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Palavra do Senhor. Gravem no coração e na mente. Dias tristes. Nas próprias igrejas não há uma pregação, não há um ensino verdadeiramente bíblico. Ainda nesses dias, nossa equipe esteve estudando um pouco a questão da pregação e olhando o que está acontecendo. Mesmo igrejas com uma identidade ainda ortodoxa, a pregação virou terapia e não pregação da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Soluções terapêuticas, pregadores que ficam acalentando ali as emoções. Leia a Bíblia, sim. Eles citam ali a Bíblia, mas uma citação com uma arte de levar aquilo que o povo gosta e quer ouvir. É preciso a palavra. Aqui vai falar sobre gravá-la na mente e o coração. Precisa se conhecer a palavra, ser alimentado pela palavra, como ela é, de forma muito fiel. Temos que tomar cuidado. Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado, antes de começar efetivamente seu ministério, não é verdade? E o diabo vem a ele e tenta 3 vezes. Como é que o diabo tenta Jesus 3 vezes? Ele toma um verso da palavra de Deus e cita e faz uma interpretação distorcida para tentar Jesus. O diabo conhece a palavra mais do que você e usou ela para cima de Cristo. É preciso entender, olhar com muita seriedade qual é a palavra. E o pico, a realização dela é Jesus Cristo, o Evangelho da cruz. Pregação que não fala da transformação da cruz, que não interpreta a palavra com isto, é simplesmente terapia, moralismo, autoajuda motivacional. É preciso tomar cuidado e é fácil isso ser feito, está sendo feito em nossos dias. Isso para não falar daquelas que estão longe, já com doutrinas, ideias, práticas, longe da palavra. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Vocês percebem que Deus está falando aqui, meu irmão, não é que a palavra tem que vir para afagar minhas emoções, meu ego, meu draminha ali do momento. Aqui é uma guerra. Tem o Deus Rapi, tem o Deus Baal. E eu preciso ser confrontado pela palavra. A palavra precisa estar em mim constantemente. Grave estas minhas palavras no coração e na mente. E aí ele vai dizer sobre, não somente no coração e na mente, ou melhor, para estar no coração e na mente, precisa estar diante de nós. Vai falar sobre colocar nas portas, falar com seus filhos. E aí vem o parente e diz, vocês vão na igreja sempre, não é? Vocês são fanáticos, não é? Fanáticos são eles que escutam a mídia e não abandonam a mídia, o celular dia e noite, estão sendo doutrinados, ensinados com uma palavra que não é a palavra de Deus, uma visão de vida, que não é a visão de um Deus que tem o seu olhar sobre nós, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que se revela em graça e misericórdia em Jesus Cristo. Eles estão seguindo outros deuses, estão numa religião também, não se dão conta, são mais do que fanáticos. Aquilo que move a vida deles dia e noite. Nós estamos nos dando pouco até a palavra quando comparamos o que eles fazem. Se a intensidade é o que revela fanatismo, nós nem somos fanáticos. A gente vem à igreja uma vez por dia. Qual é a sua frequência com a palavra, meu irmão, minha irmã?
Grave essas palavras. Ah, como eu quero esse olhar de Deus no 2021. Poderíamos fazer uma palestrinha aqui nesta noite bem motivacional, não poderia, com esse texto? Oh, Deus vai olhar você, vai dar tudo certo na sua vida. Meu irmão, nós estamos falando de você confiar num Deus que é de sustentá-lo, mas desde que você esteja sendo transformado pela palavra, e a palavra que fala do Evangelho, e que isto exige uma confrontação constante, uma batalha espiritual constante, e manter o seu coração alinhado com Deus, sob a vontade de Deus, a verdade de Deus, a cruz diante de você primeiramente. Nasci para uma nova vida porque eu morri para uma vida centrada em mim mesmo e aos deuses deste mundo. Vivo para o Senhor agora. Permaneça debaixo desse olhar, amando o Senhor, servindo e cheio da palavra de Deus. Você quer viver um ano de 2021 sob o olhar de Deus, meu irmão? Quer mesmo? Quer mesmo? Diante de Israel, antes de entrar na terra prometida, antes de um novo dia, estava aqui o desafio. Eles podiam ir para a direita ou para a esquerda. A questão é, hoje o desafio está diante de você. Para onde você vai? Para onde a sua casa vai? Fala com seus filhos da palavra, diz aqui. Ensine-os. Mas primeiro você. Você não vai ensinar seus filhos se você não buscou você mesmo. Grave em seu coração e na sua mente. Começa com você. Qual é a oração para esse momento? Creio que está no seu coração, espero que sim, está no meu. Que o seu 2021 seja um ano realmente debaixo do olhar maravilhoso do Senhor, que nos amou em Cristo Jesus para todo sempre. Vamos orar no instante.